Formas de controle de inflação. A principal forma de controle de inflação é o aumento na taxa de juros. Como que isso funciona, né? Elevar os juros, as pessoas se incentivam a poupar, ou seja, elas emprestam dinheiro para o governo. Com isso, gastam menos, ou seja, quando elas estão gastando menos, causa menos pressão na demanda e nos preços, né? A economia ela tem uma coisa que a gente chama de capacidade de produção, né? A capacidade ociosa da economia, ela nunca pode estar muito baixa nem muito alta. Se a capacidade ociosa estiver baixíssima, isso causa um aumento, uma pressão, e então os donos das indústrias eles respondem aumentando os preços. Se a capacidade ociosa está muito baixa, é que a gente não está usando tudo que a gente tem. E isso acaba sendo também um outro problema. Pode-se também diminuir a velocidade de circulação da moeda, por exemplo, impedindo ou dificultando o uso de cartão de crédito. O Brasil teve umas experiências meio traumáticas com essa experiência, né? O Brasil, na época, Sarney, aí teve o confisco da poupança, foi uma tentativa também de fazer isso. Então, quando veio o Collor, né? O Collor como presidente, ele confiscou a poupança. Então, todas as contas que tinham mais do que, vamos dizer assim, R$ 5.000. Então, todo mundo que tinha mais do que R$ 5.000 confiscou o dinheiro. O dinheiro ficou proibido de ser sacado. E então, de repente, a economia travou. A economia como um todo ela trava e o confisco da poupança é famoso até hoje porque é considerado como um dos maiores erros econômicos da história assim, no mundo. Porque, de repente, toda a economia parou, ninguém podia comprar mais praticamente quase nada que não fosse bens básicos. Isso diminuiu a velocidade de circulação da moeda, mas isso acabou desestabilizando a economia como um todo. Então é uma bazuca para matar uma formiga. Diminuindo o gasto do governo. O governo é o maior gastador da economia e sua única fonte de receita são os impostos. Na verdade, o governo tem outras fontes de receita, né? Que pode ser vendendo ativos também. O Plano Real, ele se utilizou da venda de vários ativos, né? Como algumas mineradoras, participações em bancos. O governo ele vendeu isso e isso entrou dinheiro, então ele conseguiu pagar parte da dívida, né? Quando gasta demais, às vezes precisa emitir moeda, causando inflação, né? A gente já conversou. Resumindo, sempre que se eleva o consumo sem correspondente elevação na produção, né? A oferta e a demanda estão desequilibradas, causa inflação. Há aumentos na inflação. Caso se lembrado da inflação da Espanha colonial em decorrência do excesso de ouro e prata. Esse aqui não foi só na Espanha, mas em Portugal também, mas na Espanha o caso foi mais didático, porque o que aconteceu? Quando a Espanha foi e chegou e descobriu lá aquela mina gigante de ouro que eles tinham, aquilo, a primeira barra de ouro fez muito bom, foi genial. O primeiro lingote de ouro, ele chegou e de repente os caras que estavam fazia anos, a Espanha era um país que estava ali e de repente chegou um carregamento com ouro. O que aconteceu na economia? O ouro ele entrou na economia, a economia todo mundo ficou ouriçado. Daí quando chegou o segundo carregamento de ouro, aquele carregamento de ouro valia menos. Por quê? É, Quando o ouro era raro, ele valia muito. Depois que o ouro começou a ter bastante ouro, o valor do ouro começou a cair. Aí o terceiro aumentou a qualidade de vida da Espanha, mas ainda começou a aumentar a taxas decrescentes. Aí quando chegou o décimo navio, ele já tinha tanto ouro lá que aquilo começou a perder o efeito. E de repente tinha tanto ouro que o ouro perdeu o valor e aquilo começou a desestabilizar a economia, porque de repente a economia ficou totalmente baseada no ouro. A coroa espanhola, ela tinha as finanças dela baseadas no ouro. Então ela fala assim: nossa, tá vindo 10 navios aí cheios de ouro, eu vou gastar, eu vou moer. Aí no primeiro o ouro valia muito, no segundo valia um pouquinho, no último lá não valia quase nada. Quando chegou o ouro que estava um excesso de ouro, aquilo fez com que a economia entrasse em crise. E a Espanha teve um surto de crescimento, de aumento de qualidade de vida, e depois a economia começou a ficar dependente disso. Esse é o caso do ouro, né? Existe também o caso do petróleo. Alguns países têm um puto de um aumento da economia com o petróleo, depois a economia fica dependente do petróleo e isso acaba é, desestabilizando a economia, né? O,
o nome famoso que a gente dá na economia para isso é doença holandesa, em quando a economia se depende de apenas um produto, né? E quando esse produto começa a ter muito no mercado, ele perde valor e isso desestabiliza a economia. E uma das coisas que acontece é a inflação, né? O efeito da inflação. A inflação sempre prejudica os mais pobres. A inflação é uma coisa que faz muito mal para as pessoas pobres. Existem níveis toleráveis de inflação? O próprio crescimento populacional causa pressão nos preços. Assim, níveis de até uns 4% de inflação é aceitável. A meta do Banco Central no Brasil é 4,5%. Então, a gente, em economia, diz que um pouco de inflação é muito bom. Por quê? Quando você tem um pouco de inflação, você consegue que os salários, os trabalhadores eles não aceitam formas de você reduzir o trabalho, reduzir o salário, desculpa. Então, quando você tem um salário lá e você tem uma inflação de 5% ao ano, se você simplesmente não der aumento, o nível dos salários ele cai um pouquinho. Isso é bom para dar uma oxigenada na economia. Faz com que permita-se que a economia consiga alocar os recursos de uma forma mais estáveis. Então, um pouco de inflação, ali uns 4%, é ok. O problema é quando a inflação supere 10%, 20%, 30%. Isso desestabiliza a economia. Uma forma de combater a inflação é desincentivar o consumo, mas isso causa desemprego, né? Então, é uma coisa que a gente chama de trade-off, né? Existem as curvas aí na economia e a gente tem uma correlação. Para você combater a inflação, você tem que gerar desemprego. E isso desemprego socialmente é muito ruim, né? Mas a inflação acaba sendo prejudicando os mais pobres, então você tem que fazer uma escolha. Tem uma escolha ótima entre esses dois, que você minimiza as perdas, né? Juros negativos. Pode acontecer de o governo querer incentivar o consumo, daí taxa o dinheiro poupado para não perder dinheiro, pessoas gastam. Os juros negativos funcionam mais ou menos assim: você tem inflação, você põe a taxa de juros do governo praticamente em zero, nos Estados Unidos está tipo, entre 0,5% a 0,25% e você deixa a inflação corroer. Então você coloca a inflação lá de 4% ao ano. No total, quando você faz a diferença ali, você fica com uma taxa de juros de menos 3%. Ou seja, pegar dinheiro do governo, você ganha dinheiro para pegar dinheiro emprestado. Essa é a situação de limite, que você dá uma forçada assim, na economia. A estagnação. A estagnação econômica, ou seja, não tem crescimento, o crescimento é quase negativo, com inflação. É o pior dos mundos, né? A economia não cresce, tem alta dos preços e tá tudo fodido ali na situação. Agora a gente vai falar sobre o custo de vida, né? Inflação refere à situação que o nível de preço da economia está crescendo. A taxa de inflação é a variação, né? Então, quando a gente fala assim, o preço de tudo subiu 10%, quer dizer então que houve uma inflação, a variação foi de 10%. O índice de preço ao consumidor. O índice de preço é uma medida de custo geral dos bens e serviços comprados por um consumidor típico. Nos Estados Unidos, tem o Ministério do Trabalho que calcula o IPC mensalmente. Vamos ver. Quando o IPC sobe, as famílias típicas têm que gastar mais dinheiro para aumentar a mesma qualidade de vida. Então, o nível de preços ele sobe. No Brasil, a gente tem o IPCA. A gente já vai falar dele. Como eu calculo, né? A gente tem que determinar a cesta, determinar quais os preços dos bens e serviços mais importantes para o consumidor típico. Pode ser uma cesta básica, pode ser. A gente faz uma pesquisa, identifica cestas de bens e serviços que o consumidor típico adquire. Então a gente pensa numa pessoa média e a gente faz uma pesquisa de preços desses bens. Então vamos falar assim, ó, eu gasto com a minha casa, eu gasto 30% com aluguel, 10% com transporte, 30% com comida e assim vai. É a composição. E uma pessoa vai lá no supermercado e pergunta quanto que está o, o arroz com feijão. Ele vai lá e anota. Quanto que está o valor do aluguel? Ele vai lá e anota. Ele vai somando isso e vai fazendo o cálculo. Então a gente pesquisa os preços, né? Levantamento dos preços de cada bem e serviço da cesta em cada ponto do tempo. Então nós temos várias escolas de economia no Brasil, no mundo, que elas focam em estudar cada uma desses itens.
o índice imobiliário, o índice dos carros, por exemplo, a tabela FIPE que é calculada, é para você ter uma referência dos preços, para você conseguir ver como que o mercado está funcionando. Índice da energia, índice da cesta básica, cada um desses índices, cada uma escola calcula um índice, às vezes localizado, e juntando tudo para a gente conseguir calcular a nível nacional. Como calcular o custo da cesta? Utilizar os dados de preços para calcular o custo da cesta e bens e serviços em diferentes momentos. Né? A gente monta essa cesta, vai calculando os preços para ver como está sendo a variação, se esse valor está subindo ou caindo. Escolhe um ano básico. Muitas vezes o ano base no Brasil a gente usa 1994, que é o começo do Plano Real, quando a economia se estabilizou. Definir o ano base, qual será o padrão em relação aos demais, mas pode ser, por exemplo, 2000, pode ser 2010, o ano base pode mudar. Calcular o índice dividindo-se o preço da cesta de um dado ano pelo aquele ano base. Então, a gente pega o quanto custava para montar uma cesta de consumo. A gente pega, naquele ano a gente dá um valor 100. Então, custava R$ 345 naquele ano. Mas a gente transfere isso para ser igual a 100, faz uma regra de 3. Então, se no outro ano o preço subir para 400, você tem lá 300, 400, 100, faz uma regrinha de 3, você vai ter a variação, na, quanto que subiu. Aí você pode saber proporcionalmente. Então, a gente calcula a inflação, né? A taxa de inflação é a variação percentual do índice de preço do período anterior. Agora, com um exemplo, acho que vai ficar mais simples, né? Mais didático. Bom, a gente vai lá. A cesta do nosso consumidor é um cara que se alimenta super mal, que ele come 4 cachorro-quentes e 2 hambúrgueres. A vida dele é isso. E ele vai lá e a gente tem aqui o preço do cachorro-quente e o preço do hambúrguer nesses anos. Então nós travamos nossa cesta, né? Que é ele sempre está comendo aquilo. Perceba que o preço dos dois produtos eles variam de formas diferentes. Mas eu quero saber quanto que varia no geral. Então eu faço esse cálculo aqui, que é a nossa base. Eu tenho um cachorro quente multiplicado por 4 e o hambúrguer eu multiplico por 2. E eu tenho essa cesta, né? Que é o valor da cesta. No primeiro ano era 8, 14 e foi para 20. Porque os preços foram variando. Aqui nós temos dois, né? Mas na economia a gente tem vários produtos, né? E aí o que acontece? Eu faço a regra de 3 que eu estava falando, que é assim, no primeiro ano a gente define como sendo 100%. Tá, 2001, 100. Depois os valores subiram, né? 14. Então teve 75% de inflação. E depois foi para 250, né? O índice. Então a diferença quando a gente pega um ano e faz a diferença, 175 tira 100, a gente está vendo a taxa de variação. O índice em si é esse valor. O índice é importante porque se a gente multiplicar baseado no ano base, a gente pode chegar no cálculo do valor real. A gente vai fazer um exercício disso depois, tá? Então, como a gente estava mostrando, né, utilizar o índice de preço ao consumidor para calcular a taxa de inflação do ano anterior. A gente pode ver quanto que está variando. Nesse cálculo aqui, a gente tem no primeiro ano, que teve do ano de 2001 para 2002, houve 75% de inflação. Mas do ano 2002 para 2003, houve apenas 43%. Então, a inflação ela caiu. Mesmo. Por que a inflação ela é confusa, né? Quando a gente volta aqui, tá indo de 100 para 175, depois 250, parece que a inflação ela bagunça os preços. Mas quando a gente faz a comparação, a gente percebe que no primeiro ano teve muito mais inflação do que no segundo. Então, a gente consegue fazer uma análise mais sofisticada da economia. Por isso que a inflação é um problema, né? Ela confunde. E quando a gente faz o cálculo, a gente consegue saber quanto que está variando. Principal índice de inflação. Existem vários índices que medem a inflação, cada um tem um significado diferente. O IPC e o IPCA. O índice de preço ao consumidor ampliado, IPCA, é a referência para o regime de metas de inflação no Brasil. É a inflação oficial. O IPCA é calculado pelo IBGE e o IBGE vai lá, pergunta para as pessoas, tem toda uma metodologia para tirar a informação e o valor da inflação oficial do país é o IPCA. A FGV também calcula um outro, que é. Deixa eu ver se tá aqui.
Bom, deixa eu explicar como funciona o IPCA. O índice estima o custo da cesta de produtos e serviços, que refletem padrões e hábitos de consumo das famílias brasileiras com renda mensal de 1 a 40 salários mínimos. Ou seja, 90% da população, acho que 95% da população está dentro desse limite de 1 a 40 salários mínimos. Né? Os itens da cesta são alimentação, deve ser algo próximo a 30%. Não, desculpa, habitação é 30%, alimentação também é um item importante, vestuário, transporte, saúde, despesas pessoais, educação e comunicação. Então esses são os macros linhas que a gente tem de consumo, né? Aqui a inflação não é a mesma para todos, né? Então ela pode variar. O IPCA, a família Z, a cesta IPCA é uma aproximação. Então, ó, quando o IBGE calcula isso, ele faz os relatórios da inflação e ele explica com detalhes aonde que está, o que que está. Tem uma coisa que eles chamam de núcleo, né? Voltando aqui. O núcleo da inflação são os itens principais, por exemplo, que não deveriam variar tanto, que é, por exemplo, a habitação, parte do saúde. Aí o que extrapola o núcleo são coisas que variam muito. Por exemplo, o preço do tomate. O tomate ele tem uma variância muito alta, mas o preço das casas não tem uma variância mais baixa. Então, o núcleo da inflação ele é para, em teoria, não variar tanto. O que deve variar muito são os itens como, por exemplo, a alimentação, é, o transporte acaba variando um pouco, despesas pessoais é para ter maior variação. Então, se vocês abrirem um dia o relatório da inflação do IBGE, ele destrincha isso, ele vai falando ele explica toda a lógica, né, do cálculo. A inflação atual, segundo o IBGE, em 2020 foi 2,40%, né? E, por exemplo, nesse mês, o Índice Nacional de Preço do Consumidor, ele está negativo, né? O IPCA está negativo, a gente tem deflação por causa da crise, né? Por causa da pandemia. Outros índices de preço, né? A gente pode ter para diferentes regiões. A gente tem o índice de preço ao produtor, ao qual calcula o custo de uma cesta de bens e serviços comprado pelas firmas. Como eu falei para você, a FGV calculou um índice também muito bom, que é usado de referência, né? O índice geral de preços. E ele tem uma metodologia um pouquinho diferente da IBGE, mas são bons índices. O Brasil tem uma série de bons índices de inflação, porque durante décadas a inflação foi algo que causou problemas sociais muito, muito intensos no Brasil, certo?